Olá, meu nome é Luiz Felipe Amaral, sou gestor da Equitas Investimentos. Dando sequência aos nossos vídeos, esse aqui a gente vai tentar abordar uma reação das pessoas, uma pergunta é: qual a estratégia de vocês nesse momento para reverter as perdas? Então aqui a gente vai passar um pouco sobre o que a gente faz para as pessoas entenderem exatamente como é que a gente está pensando agora e como é que a gente pretende reverter perdas incorridas com a queda em função dessa crise que a gente está vivendo nesse momento. Para responder isso, acho que é importante a gente entender primeiro a nossa filosofia de investimento, o que nos baseia aqui em termos de processo, como é que a gente atua nos mercados. Primeiro, o que a gente acredita, como filosofia? Priorização de controle de riscos. A gente diz que a gente sempre prefere, se a gente tiver que escolher entre incorrer o risco de uma perda ou buscar um ganho excepcional, a gente vai ter sempre tentar evitar a perda. Aqui a gente tem um alinhamento grande com os nossos investidores, porque grande parte do nosso patrimônio está investido nos fundos da casa. Meu e dos meus sócios, no meu caso até mais de 80% do meu patrimônio é investido nos fundos junto com os investidores. E quando a gente fala de evitar perdas aqui, a gente está falando de perda de capital permanente, reconhecendo que os preços no mercado oscilam bastante e que não necessariamente essas oscilações de preço têm a ver com perda de capital, já que a gente acredita que tem uma diferença entre preço e valor. Foco em círculo de competência bem definido. A gente não acredita, por mais que você esteja bem estruturado, com a melhor equipe, com gente inteligente, que você consiga entender de tudo ao mesmo tempo. Tem uma frase do fundador da IBM, Thomas Watson, que dizia que eu não sou nenhum gênio, eu simplesmente sou muito bom em algumas áreas e eu tento ficar nessas áreas. E ele construiu uma das empresas mais duradouras e valiosas do mundo com uma filosofia baseada em um círculo de competência. A gente exige isso das companhias, a gente tenta analisar isso e aplica a mesma metodologia para dentro de casa. Então a Equitas ela não se propõe a tentar entender todos os problemas do mundo e investir com essa mentalidade. A gente acredita que a gente consegue ter um diferencial aqui entendendo companhias, uma equipe estruturada para isso, de gente experiente que trabalha junto há muito tempo, de especialistas em analisar empresas e suas dinâmicas para um posicionamento de médio e longo prazo. Outra parte da nossa filosofia é extensa pesquisa proprietária. Quer dizer, a gente aqui gasta o nosso tempo, a maior parte do nosso tempo indo atrás de informação, conhecendo as empresas em profundidade, quem são os competidores, quem são os fornecedores, para entender quais são as vantagens competitivas que cada companhia tem. Ela vai ou não gerar valor para o seu acionista, ou a capacidade que ela tem de gerar valor para o seu acionista no longo prazo e a capacidade que ela tem de resistir a momentos de crise ao longo do tempo. Nosso foco é em valor intrínseco e margem de segurança. O que quer dizer isso? Comentei no outro vídeo, a gente acredita que tem uma diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que você está enxergando na tela do computador variar todos os dias em função do humor de mercado. Mas valor, que é a capacidade dessas empresas, das boas companhias, se a gente fizer um trabalho correto de identificar quem são essas empresas com os diferenciais corretos, elas conseguem gerar valor ao longo do tempo para o acionista. Isso não tem, obviamente, essa filosofia, essa aplicação dessa metodologia, ela não tem nenhum impacto no curto prazo. Então, o impacto no curto prazo as oscilações de curto prazo, do dia a dia, da semana, do mês, elas têm muito a ver com as oscilações de humor de mercado. Ela, para funcionar, ela tem que ser dentro de uma abordagem de longo prazo. No nosso caso, a gente sempre toma decisões de investimento pensando no horizonte de 3 a 5 anos. Não é uma atividade de trading, onde a gente está tentando adivinhar no dia a dia qual ação que vai subir ou qual vai cair em função da psicologia do mercado. A gente está tentando entender das companhias qual que é, na nossa melhor capacidade de análise, de entendimento das várias variáveis que afetam as empresas e os setores onde elas atuam, qual vai ser a capacidade delas de gerarem valor no longo prazo. A gente quer capturar isso. Para isso tem que ter essa abordagem de médio e longo prazo. Busca por assimetria positiva. O que quer dizer isso? A gente quer conseguir identificar em cada um dos setores aquelas companhias que têm uma resiliência maior ao momento de crise, que são menos alavancadas financeiramente, que têm maior liquidez, que têm vantagens competitivas claras. Essas empresas, se a gente conseguir identificar elas com um bom trabalho de pesquisa proprietária dedicado, elas acabam passando por momentos de crise
em condições muito melhores que seus competidores e saem desses momentos de crise muito fortalecidas. Tem vários exemplos. Eu tenho falado em alguns vídeos sobre um exemplo de uma ação do nosso portfólio, que, por exemplo, é a Localiza. Não peguem nesse nome específico, a gente trabalha com portfólio, mas a Localiza é um bom exemplo, uma empresa que tem vantagens competitivas em relação a todos os concorrentes e ela não lida simplesmente com as empresas, ela não compete simplesmente com as empresas do setor dela que estão listadas em bolsa. É importante entender também que na Bolsa Brasileira a gente tem um grupo pequeno de companhias. Geralmente as empresas que estão ali são mais ou menos os líderes dos setores. Elas competem na vida real, no dia a dia da economia, com uma série de outros players menores, menos estruturados, que têm menos acesso a instrumentos de captação, a instrumentos de gestão. E quando acontece realmente um baque na economia, as empresas melhor estruturadas, com vantagens competitivas, elas ganham espaço em cima das menores. Então, se você tiver o apetite e o horizonte médio e longo prazo, isso se reflete claramente no preço das ações, que acabam respondendo a essa capacidade diferenciada dessas companhias de gerar valor para o acionista no médio e longo prazo. Pensamento fora do consenso. A gente acredita aqui que não adianta você achar que vai ter resultados excepcionais no médio e longo prazo fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então é natural a gente encontrar na nossa carteira ao longo dos anos nomes que talvez sejam diferentes da maioria dos nossos colegas, outros gestores. E humildade e autocrítica. A gente acha isso muito importante. Reconhecer que tem muita coisa importante que acontece, muita informação relevante no mercado, mas que a gente não está diferenciado para conseguir entendê-las melhor do que os outros. Então é aquela história de tem que ter humildade e autocrítica para você ficar no seu círculo de competência, entender o que você faz bem e aplicar isso constantemente ao longo do tempo. Para entender como é que a gente implementa esse processo de investimento, essa filosofia, mostrar um pouquinho da nossa organização aqui. A Equitas é uma gestora com 20 pessoas, tem 11 pessoas na equipe de gestão e investimentos fazendo uma única coisa, quer dizer, repetindo esse processo. Ela é formada por 2 pessoas que estão vinculadas à implementação, ao dia a dia de compra das ações e venda, mas o central aqui é um grupo de analistas. Eu sou gestor e analista, eu tenho aqui um núcleo de gestão composta por 4 dos meus sócios, com um apoio de mais 4 analistas. E a gente trabalha junto, cada um dos meus sócios aqui são especialistas em setores, que cobrem alguns setores da economia e algumas empresas ao longo de muitos anos. E fazem isso juntos. Eu estou junto com o Paulo há 16 anos, com o Bruno e o Sérgio há 12 anos, o Vinícius, que entrou na equipe ano passado, é uma pessoa que a gente acompanha o trabalho dele há mais de 10 anos, foi um analista premiado do Credit Suisse durante 14 anos, e a gente acompanha muito o trabalho dele, tem uma identidade grande de visões e valores. E por que isso aqui é importante? Aquele processo, para ser preservado, a gente acredita que ele consegue ser amadurecido e aprimorado na medida que você implementa ele ao longo do tempo com as mesmas pessoas, que é o que a gente vem fazendo. Como resultado daquele processo com aquela estrutura, a gente gerou esse resultado nos últimos 10 anos. Aqui é a composição do resultado do Equitas Selection ao longo dos últimos 10 anos, mostrando a contribuição de cada uma das ações e o período que a gente teve investido em cada uma delas. Dá aqui em média 40 meses de permanência no papel. Isso aqui não quer dizer que está escrito em pedra, esses 40 meses, mas ele está muito bem alinhado àquele horizonte de 3 a 5 anos. É óbvio que tem situações diferentes, por exemplo, a gente tem aqui nesse quadro, por exemplo, aqui uma participação em Ecorodovias, que a gente comprou em 2016, pensando no horizonte de alguns anos, a ação dobrou de valor em 3 meses, a gente saiu dela porque mudou na nossa percepção a relação risco-retorno que a gente estava incorrendo. Mas tem ações no outro extremo, como a Exetec, que a gente tem desde o começo do fundo. É uma empresa que já passou por variações de preço muito grande, mas a companhia se manteve gerando valor para os acionistas num horizonte longo, com vantagens grandes de execução, principalmente em relação a seus competidores, conseguiu se destacar enormemente entre os seus competidores no setor que ela atua, que é o setor de incorporação imobiliária, e conseguiu nos entregar um belíssimo retorno, tanto em dividendo quanto em apreciação da ação que vem acontecendo ao longo do tempo. Dá para ver também aqui como característica, eu falei em círculo de competência, a gente acredita que tem um diferencial muito maior em entender as dinâmicas dos setores locais da economia e de acompanhar empresas desses setores, são algumas que a gente vem acumulando conhecimento e análise, experiência de acompanhar elas em diversos ciclos ao longo de décadas. A gente acha que assim consegue criar diferenciais. Então reflete isso aqui na maneira como a gente acabou compondo o resultado do fundo ao longo do tempo.
Então, respondendo à pergunta de o que a gente vai fazer nesse momento, a gente não vai fazer nada diferente do que a gente sempre fez. É o mesmo processo, com as mesmas pessoas, não tem nenhuma fórmula mágica que a gente pretende tirar da cartola nesse momento. A gente acredita que é um momento em que preços estão oscilando mais do que fundamentos. Pode ser uma boa oportunidade para a gente, nessa abordagem de investimento, identificando os nomes que a gente tem disposição para carregar durante anos. Pode ser que tenham boas oportunidades de compra, a gente tem feito isso ao longo do tempo, mas não esperem nenhum tipo de fórmula para vamos recuperar no dia seguinte. Quer dizer, a gente vai sempre atuar com esse horizonte aqui de 3 a 5 anos dentro desse processo, dessa filosofia de investimento. A aplicação dessa nossa metodologia e processo nos garantiu ao longo dos anos uma performance bastante destacada na indústria. Essa tabela mostra o desempenho do fundo em relação ao Ibovespa nos últimos 12, 24 e 36 meses e desde o início. Quem está com a gente desde o início teve um retorno de 345% contra 12% do Ibovespa. Isso equivale a 17% de retorno ao ano contra 1,2% do Ibovespa e 9,7% do CDI. Bom, é isso. Para mais informações, entre no nosso site, acompanhe nas redes sociais, onde a gente vai postar a sequência desses vídeos.